Olá, irmãos. Paz para todos nós. Meus irmãos, nasci em um lar cristão, como a maioria de todos nós da denominação católica, e participei de alguns eventos de igrejas, tais como batismo, crisma, catecismo, primeira comunhão, confissões e, por fim, missas e muitas missas. Uma vez por semana, íamos em busca de Deus. Bem cedo de domingo tinha que colocar a mais nova roupa e lá íamos todos para a missa. O padre fazia um sermão que dava sono e eu não entendia nada. Com o tempo, descobri que tudo aquilo era apenas para dar uma satisfação de meus pais para a sociedade. Já pensou? Os vizinhos mexeriqueiros ficavam prestando atenção a tudo que os outros faziam e diziam que os filhos da vizinha estão sendo criados sem Deus. Então, já com um pouco de fé, ela começou a cair ao ponto de a pessoa passar anos a fio, nem sequer se lembrar de Deus. Com o tempo, aprendi sobre a importância de se manter um período, embora muito pouco, com Deus. E com a vida, aprendi que devíamos cultivar algum tempo. Depois de bater cabeça em busca de algo verdadeiro e ler muitos livros e fazer estudos errados sobre o assunto, vamos se descobrir com a Bíblia na mão. No começo, nós ficamos olhando para ela e achando muito grande, e só pensar em ler dava logo preguiça. Aí chega um passarinho de Deus que fica sussurrando no seu ouvido para você procurar o convívio de outras pessoas que sempre têm contato diário com Deus, e isso nos vai chamando a nossa atenção. Por trás de tudo isso, há mais poderoso do que nossa vontade e de nossa preguiça, que é o chamado de Deus. Veja o que está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Na primeira parte desse versículo é uma ação de Deus que nos chama. Porém, a segunda parte é uma ação sua e depende do seu proceder junto a Ele, Deus, para ser escolhido. Com isso, aprendi que todo cristão deva ter o seu tempo com Deus, e confesso que falhei centenas e centenas de vezes. Falhei em períodos em que não estivesse tão intensamente envolvido com Deus e o seu reino. Falhei também depois de estar bem comprometido com o Senhor e ministerialmente amadurecido. Na verdade, nem sempre erramos por falta de conhecimento de determinados princípios bíblicos, mas muitas vezes por mera falta de disciplina. A maioria dos cristãos não costuma investir diariamente no período de devoção com Deus. Muitos cometem esse erro por falta de ensino e esclarecimento, outros por falta de cobrança e estímulo. Há ainda aqueles que erram por pura negligência. Eu não quero me dirigir a um ou outro grupo em separado. Aqueles que conhecem a base bíblica deste princípio, convido-os a reverem aquilo que um dia aprenderam, a dedicar-se à prática. Também aos que estão recebendo este ensino pela primeira vez, apelo que absorvam estes princípios e passem a vivê-los. Quanto aos deliberadamente negligentes, espero que se arrependam e também ordenem os seus passos nesta direção. Deus espera que os busquemos todos os dias, e isso parece ficar bem claro na oração modelo que Jesus nos ensinou quando ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que está em Mateus capítulo 6, versículo 11. Jesus ensinou a nos colocarmos diariamente diante dele e buscar sua provisão para aquele dia. E quanto ao dia seguinte, devemos voltar a buscar o Senhor a cada novo dia. Cristo declarou: porquanto nos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que está em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mesmo sendo ensinados a depender de Deus para nossa provisão,
O que percebemos é que o caminho bíblico proposto é ir a ele em direção diariamente e que as respostas divinas vêm em contas diárias, não mais do que isso. Depois que a nação de Israel deixou o Egito e saiu pelo deserto em direção à terra prometida, viu-se em dificuldades para ter seu próprio alimento, uma vez que em viagem não tinham tempo nem condições para plantar nem tampouco colher. Então começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. E o relato nos revela o que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei. A cada novo dia, os israelitas tinham que se levantar em busca do pão. Deus queria que fosse exatamente assim. Agora o que está em Êxodo, capítulo 16, versículo 19 ao 21, que diz assim: Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para o dia seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. O que temos aqui não é só uma lição de dependência, mas os parâmetros divinos da forma de seu povo se relacionar com Deus. Parece-nos que justamente isto que acontecia no Jardim do Éden, onde Deus visitava seus filhos na viração do dia, o que está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O plano de Deus para nosso esclarecimento com Ele envolve a busca diária, porém temos uma inclinação a errar justamente aí. É só observar o que ocorreu com os israelitas no deserto. Mesmo sendo advertidos para não colher uma porção a mais diária do maná, alguns deles tentavam fazê-lo diferente. Mas por que isso, meus irmãos? Por puro comodismo, para não precisar levantar cedo e ter o mesmo trabalho no dia seguinte. A humanidade vive procurando atalhos para todas as coisas, como diminuir o trabalho e tornar tudo mais cômodo. Parece ser uma das áreas em que mais vemos progresso e avanços tecnológicos. A ideia é simplificar tudo o que for possível. As crianças hoje usam fraldas descartáveis. Temos o freezer e também o micro-ondas, embalagem longa vida, telefone celular, luzes e portas que funcionam através de controle remoto. E é uma infinidade de outras coisas que foram inventadas em nome da praticidade e da preguiça. Eu não estou reclamando de nada. Eu, como a maioria, gosto de tudo isso, mas temos transportado essa ideia para o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, com Deus não há meio de se trabalhar com estoque no que diz respeito à presença dele. Não dá para colocar Deus no freezer para depois levá-lo para o micro-ondas a fim de se alimentar de sua palavra, quando eu estiver tempo ou com fome. Devemos buscá-lo a novo dia. O que experimentamos de Deus deste dia não servirá para o dia seguinte. Através do profeta Jeremias, o Senhor repreendeu seu povo por não praticar um princípio essencial no relacionamento com Ele e de reconhecê-lo como manancial de águas vivas. Mas tenha muito cuidado, meus irmãos, que a água viva, de uma forma e outra, passa e não volta mais. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.